Deus está aqui, Deus está aí. E essa presença é o suficiente. Assim eu começo o H11 de hoje, dando boas-vindas a você. Eu estou realmente muito grato a Deus pelos episódios reavivantes que nós estamos vivendo. Para começar, eu quero ler João capítulo 15 e o verso 15. Que preciosidade isto! Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Isso aqui mostra a intimidade de Jesus conosco. E quando a gente aproveita isso, sabe realmente que vale a pena ser um amigo de Jesus, então faremos coisas tremendas aqui nessa terra. Seremos usados de uma forma grandiosa pelo Senhor, e não importa de onde a gente vem, a simplicidade, enfim, não importa. Eu dou graças a Deus por ter conhecido tantas vidas que marcaram e que marcam a minha existência. Hoje quero falar sobre um pardalzinho. Um pardal. Ele mesmo se considerava um pardal. Escreveu a sua história e intitulou-a de Refúgio para um Pardal. A história de Nirton dos Santos. Essa história está registrada no livro Refúgio para um Pardal. Ele sempre dizia, porque tantas vezes conversei com o pastor Nirton, tantas vezes o entrevistei, tantas vezes eu apresentei o programa e concedi a palavra a ele para ministrar sobre a volta de Jesus, uma série muito importante, em Blumenau, faz tanto tempo já. E vou contar um pouquinho de como fui trabalhar com o pastor Nirton, mas primeiro dizer que é um exemplo muito grande de que o simples pardalzinho, como ele dizia, o pardal, ninguém dá muito valor ao pardal. É um pássaro simples. Ele não tem aquela beleza, não tem aquelas cores que chamam a atenção. A própria Bíblia menciona a simplicidade do pardal, que até encontra casa, pois Nirton dizia que ele era assim, um pardal que encontrou o seu ninho, um pardal que encontrou a sua casa, um pardal que foi amparado, porque a história de Nirton começa cedo, muito triste, muito triste. Sofreu muito com seu padrasto, sofrimento terrível. Ele via sua mãe sofrer, ele via sua irmã sofrer. Enfim, Nirton, menino ainda, encontra, depois que sua mãe foi abandonada, enfim, estava só com os filhos. O menino Nirton encontra a própria mãe morta, vítima do suicídio. Perde logo depois também sua irmã, que poderia cuidar dele. O menino Nirton vai parar na rua, não tem ninguém. Assim mesmo, numa simplicidade, num abandono, sem estudar, praticamente sem ir à escola. Ele foi à escola muito pouco tempo, mas muito pouco tempo mesmo. Porém, um dia, ele encontrou Jesus. Abriu o coração para Jesus. Aí começa a transformação do Nirton, o chamado do Nirton. O chamado. As coisas vão se desenvolvendo, a intimidade com Jesus. O pouco que sabia ler foi se aperfeiçoando com o estudo da palavra, com o estudo da Bíblia Sagrada. Enfim, Nirton vai crescendo na fé e houve um chamado. Agora, jovem é chamado por Deus para desempenhar uma obra. E ali começa o seu ministério, em Santa Catarina.
na simplicidade. Mas Deus o honra. A gente sentia isso. Newton tinha uma amizade muito íntima com Jesus e mostrava isso, o que vou narrar agora mostra isso mesmo. Esta intimidade com Jesus que faz com que Newton vá sendo abençoado, ano após ano, claro, com sofrimento, pregando a palavra com a sua bicicleta, com cavalo, com carroça, depois melhora um pouquinho com a sua lambreta, pregando o evangelho, com a simplicidade, mas vai crescendo, vai ajudando a obra do Senhor. É consagrado ao ministério pastoral, vai crescendo espiritualmente, ministerialmente, e chega à presidência de uma igreja e chega à presidência da convenção da Assembleia de Deus de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Um líder nato. Isso transforma-se num líder estratégico para abençoar a igreja, para dar crescimento à igreja. Que visão maravilhosa o Senhor deu ao pastor Newton dos Santos, que presidiu as grandes igrejas de nosso estado e presidiu a convenção por mais de 20 anos, trabalhando, viajando sem parar, mas sempre cumprindo a missão. Eu estava trabalhando numa rádio secular. Eu vim do seminário, fui trabalhar em uma igreja, enfim, estava trabalhando em uma igreja quando recebi um convite para trabalhar na Rádio Globo de Blumenau, uma rádio secular. Muita gente não entendeu. Eu era ainda tão jovem, mas eu senti no meu coração que eu deveria passar por uma rádio secular para aprender a fazer esse trabalho. Na época, emissoras cristãs eram ainda uma raridade. Então, mesmo debaixo de críticas, eu fui trabalhar numa rádio secular. Aprender a fazer noticiário, aprender a gravar vinhetas, aprender a fazer o rádio com profissionalismo, com excelência. Era isso mesmo, e eu fui. Saí do trabalho como uma pessoa que estava trabalhando lá na igreja, secretariado, ajudando a música, enfim. Era um integrado, mas eu deixei tudo para trabalhar naquela rádio secular, e fui mesmo. E foi realmente uma escola tremenda. Aprendi tudo o que tinha que aprender para depois poder ajudar, veja só, a fazer o trabalho, a fundar emissoras que transmitiriam uma mensagem da palavra de Deus. E muita gente dizia: o que você foi fazer, Edson Bruno, só começando o seu ministério, e agora você está trabalhando numa rádio secular, fazendo notícias, isso, aquilo, apresentando programas numa rádio secular. Mas no meu coração havia uma confiança muito grande. E o Senhor sabia o tempo que eu deveria passar nesta rádio secular. O Senhor sabia, tinha desenhado tudo. Porque eu estava trabalhando lá na rádio um dia e alguém me chamou: olha, tem um telefonema para você ali. Na época não tinha celular, né? Então fui lá atender o telefone. Alô? Bom dia, que é Edson Bruno. Do outro lado: a paz do Senhor. Irmão Edson, aqui é o pastor Newton dos Santos. Ele disse: eu preciso que você venha conversar comigo, mas não demore muito. Pode ser hoje mesmo. Eu quero lhe receber aqui para conversarmos. Terminei meu trabalho na rádio e me dirigi ao gabinete do pastor Newton dos Santos lá em Blumenau. Quando cheguei no gabinete, não demorou muito não para ele abrir o coração e colocar aquilo que o coração dele estava queimando. Ele disse: irmão Edson Bruno, eu conheço o seu trabalho e eu preciso de você aqui. Eu quero que você venha assumir aqui o departamento de comunicação da nossa igreja, esse departamento de comunicação que precisa de alguém de tempo integral aqui, trabalhando, cuidando, comunicando, fazendo missões através do rádio, apresentando o programa, ajudando por aqui. E eu preciso que você venha. Eu sinto no coração que chegou a hora de você vir. E eu disse: pastor, eu vou pensar, eu vou orar então, vou ver como eu poderia fazer para
para pedir demissão da rádio, para sair da emissora lá. E ele diz, não. Amanhã, eu quero você amanhã aqui. Eu preciso que você vá lá, você vai tratar com o diretor da emissora, vá lá, converse com ele, acerte tudo, porque eu senti no meu coração e é amanhã que você vai começar aqui. Não é depois de amanhã, é amanhã. Eu preciso de você aqui amanhã. E como o Espírito Santo falou comigo isso, então ele vai arranjar tudo. Não tenha medo, tudo vai dar certo. Vá lá na rádio, fale com o diretor, acerte tudo, organize tudo e venha amanhã. Eu preciso você começando amanhã aqui conosco. Eu voltei para a emissora. Claro, o diretor da emissora, o dono da emissora, não ficava na mesma cidade. Eu tive que pegar o telefone e chamar o diretor, o dono da rádio, e explicar a ele, falar, tentar convencê-lo. E foi incrível. Naquele mesmo dia, eu fiz a minha despedida, fiz o programa pela última vez numa emissora secular, agradeci a Deus, agradeci aos ouvintes e me dirigi para minha nova missão, que nunca mais parou. A partir daquele dia, o meu envolvimento foi 100% com a comunicação das coisas de Deus. Nirton dos Santos, o pastor Nirton dos Santos, que teve o sentimento de chamar-me exatamente na hora certa para reassumir a minha posição como um comunicador das coisas de Deus. E foi exatamente esta história. Uma história abençoadíssima enquanto trabalhei com o pastor Nirton dos Santos, que depois apoiou minha ida para Manaus, Amazonas, a fim de começarmos a nossa missão com a Rede Boas Novas em Manaus, com o apoio do pastor Nirton dos Santos, que sempre olhou para mim enxergando o meu púlpito, enxergando o meu terreno de ação, a comunicação. Sempre apoiando, sempre me ajudando. Nirton dos Santos, um homem repleto de Deus que veio da simplicidade, da humildade, mas que transformou-se num líder estratégico para o reino de Deus. E para encerrar, eu jamais vou esquecer, quando Santa Catarina teve uma grande oportunidade de fazer um programa na televisão, né? Hoje isso já é uma coisa tão comum, graças a Deus, enfim, está aí internet e tal, mas na época, minha gente, falar em televisão na igreja, isso era um crime. E chegou o momento, a igreja teria oportunidade de fazer um programa na TV e muitos pastores, líderes, enfim, muitos eram absolutamente contra. Jamais pareciam aceitar a igreja ter um programa na TV. Eu jamais vou poder esquecer isto. O pastor Nirton dos Santos pede a palavra, como presidente diz, vamos resolver isso agora. Vocês não querem ir para a televisão porque dizem que é algo imundo, algo sujo, é isso, é? Então vou dizer uma coisa para vocês. Se servirmos água suja, se colocarmos água suja, imunda, em uma caixa d'água, lá na casa, em todas as torneiras, sim, sairá a água suja, a água imunda. Mas nós estamos sendo chamados para enchermos esta caixa d'água com água limpa, porque nós temos a água pura, a água limpa, e nós vamos colocar água limpa nesta caixa imunda, como vocês dizem. Vamos colocar água pura nesta caixa, e esta água pura vai chegar nas torneiras, chegará nas casas das pessoas. Esta água limpa, que é a mensagem que nós temos, diz o pastor Nirton, vai chegar e as pessoas irão beber desta água pura, desta água limpa. Ponto final. Acabou-se a discussão.
a igreja em Santa Catarina foi fazer o seu programa na TV. Palavras do pastor Nirton dos Santos. Água limpa, na caixa d'água. Temos água limpa. Vamos servir água pura, água limpa. Essa sabedoria vem de alguém que tem um contato íntimo com Deus. Esta sabedoria vem exatamente de alguém que está vivendo um reavivamento pessoal. É isso, uma vida reavivada que mudou o curso da minha vida, porque, quem sabe, eu teria dificuldades para deixar aquela emissora secular que eu estava para vir comunicar as coisas de Deus, mas o Senhor dirige aquele momento exato, da forma como o pastor Nirton achou que deveria ser. É no outro dia, meu filho. Não é mês que vem, não tem 30 dias, é amanhã mesmo. Dê o seu jeito lá, é amanhã, é isso. Muito obrigado, meu Deus, porque tuas estratégias são perfeitas e alcançam o simples, alcançam o pardalzinho. O pardal encontra casa. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Nirton dos Santos, que já descansa em Ti. Muito obrigado, Senhor, por estes exemplos vivos. Reaviva-nos. Reaviva-nos, nós precisamos disto mesmo. Obrigado, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que coisa boa estarmos juntos. Quero convidar você a entrar no site encontrocomapalavra.com. Inscreva-se lá, é uma grande bênção. encontrocomapalavra.com. Que Deus lhe abençoe e até amanhã.